Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar, e se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas se preciso for. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir, mas Ele vai estar ali a cada passo seu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas se preciso for. Move as montanhas se preciso for. Move as montanhas se preciso Louvado seja Deus, amém? A todos uma noite de paz, que a graça e o amor de Jesus Cristo estejam em todos os nossos corações. É muito bom rever amigos, fazer novos amigos, e esses 30 dias últimos aqui foi uma oportunidade para rever nossos irmãos, nossos amigos de turma, outros que não foram contemporâneos. Mas eu confesso que, apesar de todas as bênçãos do conhecimento, da parceria, da amizade, da boa comida, eu não sabia que existia um mês de 90 dias. E esse mês eu percebi que existe um mês na vida que dura 90 dias. Eu saí de casa dia 19 do mês passado e já fazem 90 dias e eu ainda estou aqui. 90 dias longe da família. A Ilane, minha esposa, ela cantava aqui com o Pablo, com todo o coral, e ela tem saudades também dessa casa. Lá em Caruaru havia um colégio que hoje não existe mais, o Colégio 7 de Setembro, conhecido como 7. Havia uma frase naquele colégio que, quando eu vim estudar aqui, que eu fui embora, eu passei a entender o sentido, o significado daquela frase. E às vezes, quando eu falo do IAN a algumas pessoas, ou por onde passo, eu repito a frase daquele colégio, só que usando o nome do IAN. E a frase dizia mais ou menos assim: eu digo assim:
A UIAN só se ama uma vez. A primeira é para sempre. A primeira é para sempre. Eu costumo dizer que quando nós passamos por aqui, um dia nós seguimos estrada, nós saímos do IAN, mas o IAN nunca mais sai de nós. Porque nós somos formados, né? Nós somos construídos com o material que a vida nos dá, que Deus nos deu. Então, nós temos em nós o que foram os nossos pais, o que são, amigos, professores. E quando a gente vê homens como o eterno professor Luiz Nunes, o filho, que tive a oportunidade também de ter aula com eles, lembrando dos ensinamentos, das brincadeiras, mas é muito bom voltar aqui. Nessa noite, nós iremos fazer uma meditação. Nós iremos meditar em um verso, e está no livro do Gênesis, no capítulo 12. O título dessa meditação é Abençoado ou bênção? É uma pergunta. Abençoado ou bênção? Neste verso, nós todos encontraram? Vamos fazer uma prece. Bondoso Deus, estamos com a Tua palavra em nossas mãos. A única palavra que tem poder para criar e recriar no homem a Tua imagem e semelhança. Portanto, na dependência do Deus Espírito que moveu a mente dos profetas, a mente dos homens santos a escreverem esta palavra, nós te pedimos que o mesmo Deus Espírito Santo nos dê o entendimento, alargue as fronteiras do nosso conhecimento e de nossa humildade para entendê-la e para vivê-la, em nome de Jesus, amém. No Gênesis, no capítulo 12, nós sabemos que a história de Abraão, se existe uma história conhecida na Bíblia, é a história de Abraão, principalmente o momento do chamado. E diz a Senhora, verso 1 por diante: Disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Eu irei me deter nesses versos, mas certa feita eu estava meditando sobre. Eu gosto muito de refletir na Bíblia e confesso a vocês que tenho aprendido grandes e profundas lições quando a gente faz o reavivado por Sua palavra. O reavivado por Sua palavra é um momento ímpar, onde nós podemos encontrar verdadeiras preciosidades na palavra de Deus no momento de meditação. Eu também descobri que quando nós pesquisamos os grandes teólogos, os comentaristas, né, os grandes comentários, nós aprendemos grandes lições. Mas as mais preciosas eu tenho encontrado quando a gente está a sós com Deus. Nós tiramos grandes lições da Bíblia para a vida prática. E certa vez eu estava lendo a Bíblia e me deparei com esse capítulo e eu percebi algo maravilhoso, que no verso 2, Deus termina, no versículo 2, ali há um imperativo afirmativo. Deus nos disse assim, que você seja, se você quiser, um dia quando tiver tempo, eu te aconselho que sejas. Não, ele fala de maneira imperativa afirmativa. Ele diz assim, sê tu uma bênção. Então ele não nos deu opção. Ele não pediu. Ele deu uma ordem. Sê tu uma bênção. Interessante que Deus, antes de dar essa ordem, ele primeiro prometeu algumas coisas especiais para Abraão. Disse, olha Abraão, farei de você uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome.
Isto é, primeiro Deus abençoa e depois Ele nos ordena a sermos bênçãos. Então, quando eu li esse verso, eu comecei a meditar e na minha meditação ali com Deus, eu cheguei a algumas conclusões. E você sabe que no mundo acadêmico, principalmente dentro de uma instituição como essa, é difícil o indivíduo que não é doutor tirar conclusões. Mas eu cheguei, olhando para a Bíblia, olhando para a terra, eu percebi que o grande problema do mundo, e pasmem vocês, o grande problema da igreja, é justamente porque o mundo está cheio de pessoas abençoadas. E o grande problema da igreja também é esse, é que a igreja está cheia de pessoas abençoadas. E por que a igreja cheia de pessoas abençoadas é uma igreja com problemas? Por que que o mundo cheio de pessoas abençoadas é um mundo abarrotado de problemas? Porque a bênção, segundo o que Deus nos mostra aqui, o que Ele falou para Abraão, a bênção, ela não tem como ponto de parada ou ponto de chegada as nossas mãos. As nossas mãos deveriam funcionar como centro de distribuição. O que acontece é que muitas vezes nós vivemos como se fôssemos cisternas. Você já viu? A cisterna por si mesma, ela não consegue captar água, a menos que alguém conduza de uma maneira hidráulica ou não a água até a cisterna. Para que uma cisterna ela receba água, alguém tem que, se for por gravidade, fazer córregos de maneira que a água desça até ela. Se não, que você conduza através de tubos e conexões até ela. Mas, se você deixar a cisterna por si mesma, cheia de água, e nunca mexer com ela, todos em sua volta padecerão por falta de água, mas a cisterna não fornecerá água a ninguém. Aliás, a cisterna, ela só nos a cisterna não fornece água, nós arrancamos dela água. Se for no balde, você tem que tirar a tampa e lá arrancar a água dela, senão ela não te dá água. Se não for através do balde, você coloca uma bomba, liga, puxa água, vai água para todo lugar. Mas a cisterna, ela retém. E se você deixar, vai passar 1 mês, 2, 1 ano, 10 anos e ali estará a água na cisterna. Com a morte de meus pais, eu perdi o meu pai no ano de 2011 e minha mãe no ano de 2013. Então, os filhos já todos casados e a casa ficou fechada por 3 anos. 3 anos a casa ficou fechada, até que finalmente foi vendida. Mas eu percebi uma coisa interessante, nós cortamos a água, a energia, e 3 anos, aqui acolá a gente fazia uma limpeza, mandava alguém tirar capinar o mato. 3 anos depois, no dia que eu fui fechar a negociação da venda da casa, eu percebi que a cisterna estava no mesmo nível de água todo esse tempo. E muitas vezes nós somos tentados a viver como cisternas. Deus nos abençoa e nós queremos reter a bênção. Você percebe por que eu falei que o grande problema da igreja é que a igreja está cheia de abençoados? Eu não sei a realidade desta igreja, mas por onde nós passamos como pastores, nós percebemos a diferença entre o número de irmãos que frequentam a igreja, que estão registrados no livro da igreja, e que são pessoas fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu cheguei à conclusão que todo infiel é um abençoado. Todo infiel é um abençoado. Por quê? Porque quando se trata de bênçãos, você pode olhar para diversas
nuances da vida. Muitas vezes as pessoas pensam bênção, é recursos, é casa, é carro, é dinheiro, é isso. Não. São muitas as bênçãos da vida. A começar por um simples pulsar do coração. Há quem diga, né, os médicos, que o coração, ele pode, coração de um adulto, ele bate em média 72 vezes por minuto. Pode ser de 60 a 102, 104, mas a média é 72 batidas cardíacas por minuto. Quantas vezes o seu coração já bateu desde que você nasceu? Você quer saber quanto vale a bênção de um pulsar do coração? Pergunta para aquele que está na fila de espera de um transplante. Dias atrás eu fui a Caruaru e eu me encontrei com um senhor que sempre cortou meu cabelo. No tempo que eu morava lá, eu era comportor. Ele cortou o meu cabelo no dia do meu casamento. Eu sempre cortei, todas as vezes que eu vou a Caruaru, eu ia lá cortar o cabelo. E eu encontrei, passei no centro e o salão dele não é mais o salão dele. Então, eu me encontrei com ele ali numa lanchonete ali próximo. Eu estava tomando um suco e aquele amigo chegou, um senhor já de cabelo branco. E aí eu, ô Luiz, tudo bem? E perguntei por que o salão dele estava fechado. Eu não sabia, fazia tempo que eu tinha ido a Caruaru. E ele então abriu assim a camisa e mostrou ao lado aqui, havia uma bolsa que está coletando o bolo fecal. Ele me contou que foi acometido de um câncer no intestino, precisamente no parte do intestino e reto, e que está numa situação bem delicada. E nós conversamos ali um pouco, e em um dado momento do diálogo, ele me falou algo assim que eu refleti. E ele disse assim, olha, Zene Walter, eu nunca na minha vida parei para calcular, para imaginar, para refletir na riqueza, na grandeza e na bênção que é você simplesmente ir ao banheiro e poder sentar naturalmente no vaso sanitário. Quando nós vamos criar em nossa mente parâmetros de bênção, geralmente a gente quer olhar para aqueles que possuem muito. Mas quando nós olhamos para as mínimas coisas da vida, desde um simples pulsar do coração, né, a doutora Catarina Walsberg, a adventista, certa vez eu assisti uma semana de saúde com ela, ela disse que os filtros do corpo, que são os rins, têm a capacidade de filtrar entre 6 a 10 vezes 100% o seu sangue a cada 1 hora. Ela falou que, levando em consideração a redução da velocidade do corpo, o metabolismo à noite, mas ela disse que o indivíduo com sangue normal, ele vivencia aproximadamente 290 filtrações por dia. E você quer saber quantas bênçãos existem na filtração do sangue? Acompanhe alguém fazendo uma hemodiálise. Percebe? Quando nós olhamos para as grandezas pequenas de Deus, ou as pequenas grandezas de Deus, nós percebemos uma coisa, todos nós somos abençoados. Todos os seres humanos são abençoados. O grande problema do mundo é justamente esse, um mundo cheio de abençoados que não entenderam o propósito das bênçãos em suas mãos. Deus, ele prometeu que abençoaria e de fato abençoou Abraão. Mas a bênção de Deus para Abraão não tinha Abraão como o alvo final. A bênção de Deus para Abraão tinha Abraão como ponto de distribuição. E aí é quando vem a grande pergunta: Senhor, tenho sido um abençoado ou uma bênção?
Quantos casamentos não estão em crise? Porque os maridos exigem das esposas, porque quer ser abençoado por ela. No entanto, não é bênção para ela. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus pelas dádivas dos filhos e não preparamos os nossos filhos para serem dádivas ao mundo. No final do mês, quando recebemos o nosso, é uma bênção. Mas o que fazemos da bênção recebida? Percebe? Se nós formos colocar as nossas prioridades a serem supridas, nós nunca teremos sobrando para suprir outros. Porque é natural do coração humano esse egoísmo. Nós vivemos muitas vezes sem nos apercebermos. Vivemos como verdadeiras cisternas, onde Deus gostaria, e o plano de Deus é que nós sejamos um rio. Quanto mais água as nuvens derramam sobre a terra, e quanto mais água cai nos rios, mais água os rios o quê? Distribuem. O rio não guarda água para si. O rio, ele distribui. Você é uma cisterna ou um rio? Contenta-se em ser abençoado ou está disposto a ser uma bênção? Sabe, nós retardamos a obra de Deus. E quando a gente faz o levantamento, quando a gente faz uma GER na igreja, né? Quando a gente faz um grupo especial de revisão, quando a gente analisa, nós percebemos o quanto retardamos como igreja esta obra. Por quê? Porque nossas prioridades, não de todos, mas muitas vezes, nossas prioridades estão focadas e focando o ser abençoado. É importante nós termos em mente que existem dois extremos a serem evitados. Existe a teologia da prosperidade, que hoje está aí em todos os canais de televisão, dizendo que quanto mais você ama a Deus, quanto mais você dá para Deus, mais você é abençoado, enfim, tal. É um problema. Pessoas que querem servir a Deus em troca de. Mas também existe outro problema, que é a teologia da miséria, que é aqueles que dizem que se o indivíduo ficar rico, ele vai afastar-se de Deus. Certa vez, uma irmã lá do Espaço Novo Tempo Natal, ela trabalha com uma empresa que fornece material cirúrgico aos grandes centros e hospitais, e ela tem uma boa renda, uma renda muito boa. E aquela jovem, ela chegou e me perguntou: pastor, o senhor sabe, eu trabalho nessa empresa há X tempo, tenho uma renda que vivo muito bem, mas pastor, eu estou vivenciando um drama esses dias. A empresa me fez uma proposta de que eu deixasse a minha gerência aqui em Natal e assumisse uma gerência em Recife. E eu disse: bom, é uma promoção, né? Crescimento, exato. Recife é um outro polo. Mas acontece que lá eu vou ganhar muito dinheiro. Eu disse: melhorou. Uma promoção e muito dinheiro. E ela disse assim: agora, pastor, a minha família está me pressionando, dizendo assim: vai, pode ficar sabendo, começa a ganhar dinheiro, se afasta de Deus. E ela disse: pastor, e eu estou com medo de ir ganhar mais dinheiro e me afastar de Deus. Esse é o outro extremo da teologia, né? E eu falei: olha, filha, quando Deus abençoou Abraão, Deus promoveu Abraão de diversas maneiras, entre elas financeiramente. Assim como a riqueza não garante apostasia, a pobreza não garante salvação. A irmã White, ela diz que no livro Parábolas de Jesus, precisamente no capítulo
como enriquecer a personalidade, ela diz que a questão não é o quanto recebo, e sim o que eu faço com o que eu recebo. Porque existem pessoas infiéis na pobreza e pessoas infiéis na riqueza. Tem pessoas que se afastaram de Deus por causa de um Fusca, e tem pessoas que se afastam de Deus por causa de uma Ferrari. Então eu conversei com aquela jovem e eu disse assim, olha, nesse mesmo capítulo, a irmã White, ela diz que o dinheiro nas mãos de um homem de Deus, de um servo de Deus, de um filho de Deus, ela diz assim, dinheiro nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para o nu. Então, se você tem esse cuidado de não afastar-se de Deus, é uma prova que você não quer afastar-se de Deus. Mas assim como você é uma serva de Deus, uma fiel dizimista, uma cristã, e hoje recebe alguns milhares, vá segurando na mão do mesmo Deus, servindo a Deus da mesma maneira, que esses milhares a mais que virão, serão ofertas para construir mais igrejas, será um dízimo maior, será, enfim, tudo proporcionalmente. E aquela jovem, e ela disse assim, pastor, que alívio o senhor me deu. Hoje, ela trabalha no Recife, ganha uma média de 4 vezes mais do que ela ganhava lá em Natal, na região de Natal. E de vez em quando eu telefono para aquela irmã, e ela manda oferta para as minhas construções. E ela manda com alegria tremenda, continua fiel, uma serva de Deus, sabe? Escuta uma coisa, jovem, você que está estudando aqui, não pense que você correr atrás de uma formação, de um mestrado, de um doutorado, passar em um bom concurso, ter um bom emprego. Isso é questão, é materialismo. Não. Você olha para a Bíblia, Deus derramou bênçãos de diversas maneiras sobre a vida de Abraão, e entre elas as bênçãos financeiras. Você olha para o Novo Testamento, e foi justamente José de Arimateia que supriu, segundo diz a irmã White, as necessidades da igreja nos seus primórdios, através dos recursos dele para a pregação do Evangelho. Do mesmo jeito que Deus ofertou sua graça para as pessoas de menos condições nesse mundo, esta mesma graça está à disposição daqueles abastados. E da mesma forma que há pessoas que se corrompem com muito, infelizmente há pessoas que se corrompem por pouco. Só entenda uma coisa, que você é abençoado todos os dias, não para ser abençoado. O propósito de Deus não é fazer de você e de mim um abençoado. O propósito de Deus é fazer de você e de mim bênçãos. Eu sou uma bênção. O que é que eu faço com a bênção do meu casamento? Eu abençoo outros casamentos. O que é que eu faço com a bênção da graça que recebi de Cristo? A transmito a outros que ainda não a receberam, não entenderam. O que é que eu faço? Eu lembro-me que antes de me batizar, eu sou filho de uma família tradicionalmente católica, e assim que eu conheci o Evangelho, no dia do meu batismo, meu pai jogou minhas roupas no meio da rua e me expulsou de casa. Eu saí da casa de meus pais, aliás, eu não saí, eu fui posto para fora, com as poucas roupas que tinha, os meus sapatos,
E Luiz Gonzaga ainda era mais rico do que eu, porque Luiz Gonzaga disse assim, a minha mala era o saco e o cadeado era o nó. E eu lembro-me que uma irmã vizinha da casa de meus pais, no dia que ele jogou minhas roupas no meio da rua, ela me deu, ali emergencialmente, uma bolsa de supermercado, daquela de plástico. Eu coloquei minhas roupas, apanhei meus sapatos assim no meio da rua, pus dentro e saí de casa com aquela mala. E quantas vezes eu olho, choro. A melhor maneira que eu tenho de agradecer a Deus, às vezes nas minhas orações, é chorando, conversando com Ele. Eu olho para a casa que eu tenho, os móveis que eu tenho, a esposa que Ele me deu, os filhos que eu tenho, o ministério que Ele me confiou. E eu me lembro daquela sacola plástica. E eu percebo quão abençoado tenho sido, mas eu percebo também que eu preciso ser muito mais bênção do que sou. No dia do meu batismo, eu tive a alegria de ser o 8º batizado, pastor Ibson Roosevelt. Eu fui o 8º. Os 7 primeiros batismos daquele dia foram meus 7 primeiros filhos na fé. No dia do meu batismo, à minha frente, 7 filhos na fé. E pasmem vocês, dos 7, apenas uma não está hoje nos caminhos do Senhor. Na hora do meu batismo, faltou energia no bairro. O pastor pediu que providenciassem 7 velas. As colocou na borda do tanque. Acenderam as velas. E eu acredito que de vocês aqui, eu não sei se tem outro, mas eu fui o único que fui batizado à luz de velas. Você já viu jantar à luz de velas, não já? Eu fui batizado à luz de velas. Ele disse assim, o inimigo de Deus não quer que esse jovem se batize. Ele foi expulso de casa quando eu cheguei na igreja, já expulso de casa. Ele foi expulso de casa. Tem 7 filhos na fé. E existe algo muito especial que Deus pode fazer através desse jovem. Quando eu vim para o Salt, eu tinha a alegria de já ter contado 110 filhos na fé. Ser tu uma bênção. Dias atrás eu voltei a Caruaru e uma dessas filhas na fé, no dia do meu batismo, 22 de outubro de 1994. Eu chego em Caruaru e ela diz assim, pastor, eu estou estudando a Bíblia com uma senhora, uma pessoa amiga de curso, e essa pessoa me coloca sempre na parede. Ela faz perguntas difíceis, e ela me questiona muito, e eu tenho estudado e feito para poder responder as perguntas dessa senhora. E eu percebo que ela está quase lá para o batismo, mas pense numa mulher difícil, mas ela é muito conhecedora. E eu fui fazer um apelo. Vamos lá fazer um apelo comigo? Eu adoro nas férias fazer esse tipo de trabalho. Eu amo fazer isso. E quando eu chego naquele bairro tal, eu disse assim, eu já comportei naquele bairro. Rua tal, e eu disse assim, eu já comportei nessa rua. E quando nós paramos, eu parei o carro, descemos eu, a irmã e um irmão ancião da igreja, e eu disse assim para a irmã, e eu já comportei nesta casa. Mais de 15 anos. E quando eu desci, a mulher que nos atendeu, ela olhou para mim e disse assim, eu conheço você, só que eu conheci você mais magro. Sabe, a irmã Cristiane, precisamente 16 anos depois, ela foi lá na estante, pegou o livro, Recursos, Viva Natural, era aquele que as gravuras eram preto e branco. Viva Natural. Trouxe o grande conflito, todo dividido assim com papéis e anotações. E ela disse assim, esse livro você lembra? E a irmã disse, então é assim que você vive me apertando?
Sabe, eu tive a alegria de preencher a ficha do batismo dela, do esposo e 2 rapazes, os filhos. Sê tu uma bênção. E eu fiz um acordo com Deus. Senhor, eu não sei se eu morro antes da tua vinda. Não sei. Também não sei se o Senhor virá antes que eu morra. Mas me ajuda, para que enquanto meu coração pulsar, e enquanto eu tiver consciência dos meus sentidos, eu possa abençoar alguém com as bênçãos que o Senhor me deu. Sabe, irmãos, é com esse sentimento, é com essa alegria de ser bênção, que eu peço todos os dias a Deus, que Deus tenha abençoado grandemente meu ministério. Porque assim, quanto mais Deus abençoa os seus filhos, mais os seus filhos abençoarão quem? As pessoas. Que você possa voltar para casa sem medo de ser abençoado, mas com muito cuidado de não ser apenas um abençoado. E eu finalizo fazendo uma pergunta. E você? É uma bênção ou apenas um abençoado? Que Deus nos abençoe. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra nos garante que enquanto nós dormimos, o Senhor já abençoa o dia seguinte para nós. Mas, Senhor, a natureza humana, infectada pelo pecado, tende a nos tornar egoístas. E muitas vezes nossos pedidos de oração, eles estão limitados à esfera de nossas próprias necessidades. Quantas vezes nós pedimos apenas pelos nossos filhos, por nossa saúde? Quantas vezes nós estamos sonhando apenas com o eu, com o meu e com os meus? Mas, bondoso Deus, ensina-nos e ajuda-nos cada dia a entendermos que nós não somos abençoados pelo Senhor para ser simplesmente ou meramente abençoados. Nós fomos e somos abençoados para sermos bênçãos. Que nós cumpramos esta ordem com alegria. Que nós possamos, ó Deus, olhar além das paredes de nossa igreja. Que nós possamos olhar além das fronteiras de nossas famílias. Quantos necessitados há neste mundo, quer do pão, quer da roupa, quer da palavra. Que possamos, a cada dia, te dizer, toma-nos em tuas mãos. Toma-nos para que sejamos inteiramente teus. Que possamos aproveitar todas as oportunidades para abençoar um casamento ferido, um jovem indeciso, um homem confuso, uma alma perdida. Que possamos, ó Deus, entender que como farol não brilha para si mesmo, nós não somos abençoados para nós mesmos. Sejamos uma bênção. Em nome de Jesus, amém.